Haja letra pra essa moça. Olá, eu sou Viviane e a gente está aqui hoje para ter aquela conversa sobre paternidade. E estamos então com o Marcelo Costa, que é enfermeiro da Maternidade Carmela Dutra, o Sancler Correia, que é enfermeiro da Clínica da Família Santa Marta, e a Milena do Carmo, que é socióloga do Instituto Promundo. A paternidade cuidadora ela é uma revolução. O pai, né, o homem se envolve com toda aquela emoção daquilo que ele está vivenciando naquele momento. Dando a parte afetiva, o amor, o carinho, estando presente. E eu acho que essa paternidade cuidadora, ela, além de tudo, ela é transformadora. É uma revolução para as mulheres, porque as mulheres não vão ficar com todo o ônus do cuidado, elas vão poder dividir, elas vão... a gente vai experimentar uma maior igualdade, uma maior equidade de gênero. Enfim, é uma revolução para a sociedade toda. Que lindo! Recentemente, a gente teve a aprovação, né, da ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias. E esse fato, assim, trouxe todo um debate sobre, primeiro, assim, o valor desse homem no cuidado. De que forma que ele impacta, né, a saúde, o desenvolvimento dos seus filhos. A aprovação do Marco Legal da Primeira Infância e a ampliação da licença paternidade, ela é importante porque ela é um passo na direção da gente pensar o homem também como responsável pelo cuidado. Então, se com essa aprovação a gente consegue ir mudando a cultura, lembrando que o homem ele tem o direito de participar de 2 consultas de pré-natal e também de 1 vez ao ano ele poder levar esse filho ou essa filha ao médico, né? É um pequeno passo que a gente está dando agora, mas é um grande passo para a gente poder pensar em mudar essa cultura e que o homem também esteja presente em todos esses momentos. Essa também é uma conquista dos homens, porque muitas vezes a gente discute essa questão do cuidado paterno como se fossem as mulheres pressionando os homens, uma vez que elas também estão ocupando mais espaço, né, no mundo do trabalho e sentem essa necessidade de compartilhar. Mas, por outro lado, você também tem isso, o desejo dos homens, né, o interesse deles. Quando a gente tem essa participação do pai, é bom para a mulher também, né? A gente não quer tirar nem de um nem de outro, né? Com certeza. Na verdade, a gente quer compartilhar. E assim, eu estou lembrando aqui na maternidade que às vezes algumas crianças não nascem de uma forma tranquila e desejada. Nascem com alguns problemas de saúde que ficam internados por um longo tempo numa unidade neonatal. E aí, imagina essa mulher ficar o tempo inteiro com essa criança, né? E foi assim que a gente começou a abrir lá para que o pai ficasse também, para essa mulher sair à rua, sei lá, respirar, sei lá, ver as amigas, tomar um chá, né? Tomar um cafezinho na padaria, depois voltar, porque isso também contribui também para a mulher, né? A gente, quando fala desse cuidado paterno, a gente está pensando no cuidar da família, né? Na sociedade, o que é natural? Natural é a mulher cuida dos filhos e o homem sai para trabalhar. Já tem tempo que isso mudou, as famílias são diversas. Existem famílias monoparentais, existem famílias homoafetivas. Como é que a gente trabalha essa desnaturalização disso, que não é natural, ele é naturalizado, para pensar em como é que o homem vai poder estar presente. E, além disso, quando ele se envolve com esse bebê, quando ele cria o vínculo desde o início, quando ele está envolvido na paternidade, ele também vai querer cuidar da própria saúde. Então, por isso que é importante fazer um pré-natal do parceiro, fazer os exames. Então, assim, como é que a gente pode aproveitar melhor essa passagem pelos serviços, esse período que ele está em casa, para ajudá-lo, né? Na visita domiciliar, nós vamos falar sobre vários temas. Vamos falar sobre a amamentação, vamos falar sobre o cuidado com a higiene da criança, sobre o banho e também demonstrar para essa família que não é só a mãe ou a mulher que sabe cuidar de uma criança, que o homem também sabe cuidar. A mulher fala assim, ah, não, ele não sabe dar banho, vai acabar afogando a criança. E mostrar que não, que a técnica que o profissional de saúde tem pode ser adaptada para esse homem trabalhar no dia a dia com aquela criança. A gente quer que ele naquele momento do banho, da troca de fralda, ele transmite o amor, o carinho da forma que ele deseja.
quando a gente descobre que uma mulher está grávida, né, ela entra na unidade, vai lá, faz um teste de gravidez, tem o resultado positivo, a gente já começa o pré-natal, a primeira pergunta que nós fazemos é onde está seu parceiro nesse momento? Ah, não, ele está lá fora. Então, o que nós fazemos? Levantamos e vamos convidar esse homem que venha participar. Às vezes esse homem passava no pré-natal com a esposa, e muitas vezes era invisível, né, aos olhos dos profissionais de saúde. Hoje em dia que a gente consegue, né, nós que lidamos mais com esse tema, conseguimos ver esse homem de uma forma melhor e acaba sensibilizando outros colegas para ver isso também. Se o profissional de saúde não estiver sensibilizado, ele vai dizer, não, eu convidei, ele não veio porque ele não quis. Olha a diferença do que você falou, eu fui lá e fui buscá-lo, né? A gente tem que lembrar que isso é uma ação afirmativa. É muito importante a gente pensar numa sensibilização de profissionais. Porque a gente está com 2 excelentes exemplos aqui de profissionais envolvidos, que sabem a importância da paternidade. E aí, a gente fez, nos últimos anos, especialmente o ano passado, a gente fez uma série de capacitações. Na verdade, foram sensibilizações de profissionais de saúde a respeito do tema de paternidade. Então, a gente foi em algumas regiões no Rio de Janeiro, no Recife, em Porto Alegre, para conversar sobre paternidade. E as pessoas diziam assim, como assim? 2 dias e meio falando sobre paternidade? O que vocês têm tanto para falar sobre isso? Qual a importância da gente conversar sobre isso? E quando a gente chegava lá, a gente falava da importância do cuidado com a saúde do homem, da criação de vínculo com o bebê, da prevenção de violência contra a criança, prevenção de violência doméstica, do diálogo. Então, a paternidade, ela acaba não sendo um fim, ela é um meio para a gente atingir esse monte de coisas que a gente estava falando agora, de mudança de sociedade, né? E a gente deixa sempre a porta do consultório aberta para que ele e a parceira retornem. E a gente fala, ó, vocês estão vendo, nossos consultórios são todos iguais, existe 2 cadeiras. Uma para gestante e outra para o parceiro. E às vezes eu percebo assim, a gente tem muita preocupação com o acolhimento dos pais, mas às vezes a gente menospreza esse acolhimento dos profissionais de saúde, das suas histórias. E quando a gente começou esse trabalho aqui no Rio, que na verdade é desde 2002, né, com o primeiro mês de valorização da paternidade, alguns grupos, principalmente o pessoal de educação e da assistência social, falava assim, não, a gente não quer discutir esse tema, porque a maior parte das crianças não tem pai. Então, foi muito legal que a gente conseguiu evoluir, né, para poder falar sobre isso, né? E também tomar cuidado na hora que a gente aborda esse tema, para não ficar aquela coisa também de, então quem não tem pai não tem salvação. Não é isso, né? A gente trabalha com essa perspectiva. Pai acrescenta, vamos valorizar as potencialidades. Quem não tem pai, de alguma forma, vai encontrando outras formas, né, de lidar com a vida, mas quem tem esse pai participante, atuante, certamente isso torna a vida mais tranquila. O meu sonho era ser pai, né? Acho que para alguns o sonho pode ser uma carreira, para outros pode ser viajar para algum lugar, mas eu não. Esse meu sonho sempre foi ser pai, né? Isso para eu mostrar, assim, para eu dar para o meu filho talvez que eu não tenha tido. Eu não tive o meu pai do meu lado. A minha relação com meu pai era muito distante, sempre foi. Eu tenho, porque eu queria que aquele SPM, porque eu gosto muito de esporte, eu queria te dar. A partir daquele momento ali, eu vendo a história de cada um, aquilo ali me serviu para que eu pudesse ser curado daquilo. A história da gente é muito parecida mesmo, né? Porque também meu pai largou a minha mãe, eu tinha 6 anos, né? Coisas que eu pude absorver dos outros, sabe? Das ideias, dos conceitos das outras pessoas. Sabe? Muita coisa assim, do que eu achava de ser pai mudou e acabou que eu abri. Porque, tipo assim, coisas ruins saíram e coisas boas entraram. E a gente sabe que muitas pessoas, a partir, às vezes, dessa experiência dolorosa, né, às vezes, essa vivência dolorosa, às vezes, com seus próprios pais, principalmente quando envolve situações de violência, às vezes esses homens não se sentem capazes de serem pais. Aparece também nesses grupos de vocês essa dúvida? Os que chegam lá com essa dúvida em não repetir o modelo de criação que teve, né? E aí a gente fica feliz, porque, assim, é sinal de que, mesmo ele não tendo tido um exemplo positivo de pai, ele quer ser um pai diferente, de forma
atuante, participante com o filho dele. Lá, por exemplo, lá na maternidade, onde eu trabalho, né? Os grupos eram, como você disse, de gestantes, mudou para grupos de família, né? Mas mesmo assim, as próprias pessoas que coordenavam os grupos sentiam que esses homens não ficavam travados em algumas falas, eles falavam menos, não ficavam tão à vontade dentro do grupo de família. Foi quando pensou-se fazer um grupo somente masculino, que a gente chama de espaço H, né? E aí eles conversam e falam de muita coisa, né? Preocupação com o estado de saúde da mulher dele, como é que ele vai poder fazer para ajudar após o nascimento daquela criança, o que tem que trazer para a maternidade quando ela vai parir, quais são os sinais de parto para poder a hora dele na maternidade, o que ele pode fazer para ajudar, como ele pode participar dentro da sala de parto, né? Certamente eu fico imaginando que os homens que participam do grupo de homens devem mudar a forma deles se relacionar com a mulher, deve aumentar o interesse deles pela participação no parto. E o tipo de apoio que eles precisam é muito mais essa troca de experiências e esse aprendizado, né? Isso sobre esse momento da gravidez, o que vai acontecer no parto, os cuidados com os bebês. E no imaginário coletivo fica muito essa questão da sexualidade. Eles perguntam muito quando vai transar de novo, até quando a gestação pode estar transando. Por incrível que pareça, esse assunto quase não aparece. O assunto que aparece muito mesmo é cuidado com a mulher dele. O que ele pode fazer para cuidar da mulher dele e do filho dele. Pelo que eu percebo, assim, eles dizem que esse homem chega com mais autonomia, né? Mas vamos dizer até o termo que as mulheres usam muito, ela é mais empoderada, né? da paternidade dele, de exercer a paternidade dele, né? De fazer o papel dele de acompanhante. Então isso traz uma certa harmonia, principalmente na hora do parto, que a mulher está num lugar diferente, com um monte de gente que ela talvez não conhecesse ainda. E até a presença desse pai lá, ele muda, né? Tem momentos até que o pai corta o cordão umbilical. É ele que coloca junto com o pediatra no ventre da mãe, no peito, assim que nasce. Então isso muda, assim, o panorama da gente mesmo, a gente se olha e daquela família. Então quanto mais pessoas da família, daquele processo tiver, melhor para toda aquela família, nem melhor para a gente também. Muito bom. Então a gente fala que a gente tem a oportunidade de participar do evento social daquela família. A partir de tudo que vocês estavam falando, eu estava pensando assim, o quanto é necessário a gente também dar para os homens, às vezes, exemplos concretos, porque às vezes a gente é meio abstrato, né? Você pode ajudar nisso, daquilo, aquilo, outro, mas quando você chega e diz, olha, não, no processo de amamentação, você pode levar água para sua mulher, porque ela precisa se hidratar. Depois que ela der de mamar, você pega o bebê para ele arrotar. Tarefas concretas, onde ele se sinta útil. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente critica, né? Os homens não vão participar. Tem muita gente que diz que agora com a licença paternidade, eles vão para o bar beber cachaça, não vão ajudar em nada. E, na verdade, se a gente prestar atenção, muitas das vezes o que acontece é que esse homem que quer muito participar, ele é, né, boicotado em diferentes momentos, né? Então, vamos apoiá-los, né? É mostrar que, eu fiz assim, eu não tenho um passado feliz nesse aspecto, mas agora, por que eu não posso mudar meu futuro, assim? Isso que eu acho que dá uma esperança quando a gente trabalha e diretamente com a população também, né? Eu acho que essa é a mensagem de tudo que a gente está falando, né? Para esse pai cuidar, é importante que ele também seja acolhido, que ele seja cuidado. Essa é a tarefa de todas as instituições. E esse programa ele é voltado justamente para educadores, né? Para pessoas que querem fazer essa diferença. Então, eles podem até encontrar no portal da Multirio esses vídeos e outras dicas para poderem desenvolver esse trabalho no seu cotidiano.